Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto de cálculo 1, um assunto bem importante de cálculo 1. Na aula de hoje eu vou tratar de concavidade de funções. Bom, para começar, vamos falar de função crescente e decrescente. Vamos lembrar do gráfico de funções crescentes e decrescentes. Ali nas duas figuras, nós temos do lado esquerdo e do lado direito duas funções crescentes. Porém, do lado esquerdo, em vermelho, é uma função crescente que está aberta para cima, está voltada para cima. E do lado direito, em azul, é uma função crescente também, que está voltada ou aberta para baixo. Como exemplo de função decrescente, também nós temos duas formas de ter uma função decrescente. O gráfico de uma função decrescente. Do lado esquerdo, uma função decrescente que está aberta para cima ou voltada para cima, e do lado direito, em vermelho, uma função decrescente que está aberta para baixo ou voltada para baixo. Tá? Agora vamos tratar um pouco dessa função voltada para cima, que nós chamamos de concavidade, tá? Concavidade para cima. Vamos tentar entender o que acontece com a função, quais são as características da função quando ela está com a concavidade para cima, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar algumas retas tangentes aqui. Eu comecei desenhando uma reta tangente bem à esquerda ali da função. Essa reta tangente, ela tem uma inclinação negativa. O que é inclinação? O que eu quero dizer quando eu falo inclinação de uma reta? Eu quero dizer o coeficiente angular. O coeficiente angular desta reta, ele é negativo. Sempre que uma reta for decrescente, o coeficiente angular é negativo. Agora eu vou ir andando para a direita nessa função e desenhando algumas retas tangentes. Ó, desenhei uma segunda reta tangente. Qual é a relação da inclinação entre essas duas retas tangentes? A segunda reta tangente ele tem uma inclinação ainda negativa, porque essa reta é decrescente, tá? Porém, é uma inclinação um pouco menor do que a anterior. A anterior, a primeira, ela está mais inclinada, está mais perto da vertical que essa daqui. Eu vou continuar desenhando retas tangentes. A terceira reta, ela já está se aproximando mais da horizontal. Ela é ainda com coeficiente angular negativo, porém, ela está com coeficiente angular menor que as anteriores. Agora, desenho uma reta horizontal. Uma reta horizontal tem coeficiente angular zero. Então, veja que começamos com uma inclinação negativa, bem negativa, ela foi aumentando até uma inclinação zero, que é a reta horizontal. A partir daqui, as inclinações das retas tangentes são positivas, porque as retas tangentes aqui, eu estou desenhando três retas tangentes aqui, elas estão positivamente inclinadas, as retas são crescentes. Então, o que aconteceu? Se a gente olha da esquerda para a direita, essas retas tangentes têm inclinações crescentes, ou seja, elas têm coeficientes angulares crescentes. Tá? E isso vai ser uma característica de uma função côncava para cima. Além disso, veja que as retas tangentes estão abaixo da função, ou a função está acima de suas retas tangentes. Resumindo isso, então, uma função y igual a f de x é côncava para cima num determinado intervalo se as retas tangentes ao gráfico tiverem inclinações crescentes. Inclinação crescente significa coeficientes angulares que vão aumentando conforme eu desenho as retas tangentes da esquerda para a direita. Tá? E a outra característica de uma função côncava para cima é que o gráfico vai estar acima das suas retas tangentes. Tá? Bom, então vamos lá. Se uma função for diferenciável em um intervalo i, então a função é côncava para cima se a sua derivada for crescente. Por que isso? As retas tangentes têm inclinações crescentes. Inclinação é coeficiente angular. Coeficiente angular de reta tangente é a derivada. A primeira derivada no ponto me dá o coeficiente angular. Se o coeficiente angular é crescente, significa que a primeira derivada é crescente. A derivada é uma função. Quando uma função é crescente, o que nós temos? A sua derivada é positiva. Então, se a primeira derivada é crescente, se as inclinações são crescentes, a primeira derivada é crescente. Se a primeira derivada é crescente, a sua derivada é positiva. A derivada da primeira derivada é a segunda derivada. Logo, f duas linhas de x deve ser positiva. E isso é que caracteriza, então, uma função côncava para cima, num determinado intervalo. Tá? Então, uma função é côncava para cima quando a sua segunda derivada for positiva. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para uma função côncava para baixo. Eu vou começar a desenhar as retas tangentes, ali da esquerda para a direita. A gente começa com uma reta tangente que tem inclinação bem positiva, aquela primeira reta ali.
Se eu desenhar uma segunda reta, vejam que ela já tem uma inclinação um pouco menor. Ela estava bem inclinada verticalmente e agora ela tem uma inclinação menor. A terceira reta vai diminuindo também a sua inclinação, até que eu chego numa reta horizontal. Tem inclinação zero, coeficiente angular zero. Então, eu parti de uma reta tangente que tinha inclinação positiva, tá? Até uma inclinação zero. Se eu continuar desenhando as retas tangentes, eu tenho agora retas tangentes que são retas decrescentes. Logo, a sua inclinação, o seu coeficiente angular é negativo. Então, eu passei de um coeficiente angular positivo para um coeficiente angular negativo. Os coeficientes angulares são decrescentes, as inclinações são decrescentes. E vejam, observem que nessa função aqui, a função está toda, o gráfico da função está todo abaixo das suas retas tangentes. Tá? Então, escrevendo essas observações aqui, nós temos uma função é côncava para baixo no intervalo se as retas tangentes tiverem inclinações decrescentes. A gente olha da esquerda para a direita. Se a gente desenhar as retas tangentes da esquerda para a direita, as inclinações vão ser decrescentes, vão diminuindo, tá? E o gráfico da função vai estar todo ele abaixo de suas retas tangentes. Então, fazendo uma análise análoga à do anterior, tá? A do exemplo anterior, nós temos que, se as inclinações são decrescentes e a inclinação é a primeira derivada, nós temos que a primeira derivada é decrescente. Se uma função é decrescente, a sua derivada é negativa. Então, a derivada da primeira derivada tem que ser negativa, ou seja, f duas linhas de x é negativa. Então, se uma função é côncava para baixo, no intervalo, então a segunda derivada é negativa neste intervalo. Então, eu tenho um teorema aqui para a gente que caracteriza onde a função é côncava para cima e onde a função é côncava para baixo. Se a função f de x for duas vezes diferenciável num intervalo aberto i, então, se a segunda derivada for positiva neste intervalo, a função é côncava para cima no intervalo. Se a segunda derivada for negativa neste intervalo, a função é côncava para baixo no intervalo. Tá? Vamos analisar a concavidade da função f de x igual a x ao cubo. A gente vai começar calculando a primeira derivada é 3x ao quadrado, a segunda derivada é 6x. Eu gosto de analisar o sinal de uma função através do gráfico dessa função. Claro, quando a função não for muito difícil de desenhar. Nesse caso, a segunda derivada é uma reta. 6x é uma reta crescente cuja raiz é zero. Tá? O número que anula essa função ali, o 6x, é para x igual a zero. Então, tem uma reta crescente e corta o eixo x no zero. Ali o gráfico da segunda derivada. Não é um gráfico perfeito e não precisa ser um gráfico perfeito, porque o que nos interessa aqui é o sinal dessa função, o sinal da segunda derivada, tá? Então, eu sei que ela é crescente e corta o eixo x no zero. Onde é que ela é positiva? Olha para o gráfico. Onde o gráfico estiver acima da linha do eixo x, a função é positiva. Onde o gráfico estiver abaixo da linha do eixo x, a função é negativa. À direita de zero, então, a função é positiva. E à esquerda de zero, a função é negativa. Portanto, a segunda derivada é positiva para x maior do que zero e negativa para x menor do que zero. Então, nós já temos os intervalos onde a função f de x igual a x3 vai ser côncava para cima e onde é côncava para baixo. Ela é côncava para cima à direita do zero e côncava para baixo à esquerda do zero, como mostra ali o gráfico da função x3. De fato, ela tem esse comportamento. Ela é côncava para cima, voltada para cima, para x maior do que zero, e voltada para baixo, para x menor do que zero. Então, ali, se a gente escrever em termos de intervalo, é côncava para cima no intervalo de zero a mais infinito e côncava para baixo no intervalo de menos infinito até zero. Uma coisa importante, tá? Existe um ponto que há uma mudança de concavidade. Às vezes, em algumas funções tem isso, tem uma mudança de concavidade. Esse ponto onde existe a mudança de concavidade da função é chamado de ponto de inflexão. Então, muita atenção aqui. Um ponto de inflexão, ele vai ser o ponto que anula a segunda derivada e a segunda derivada deve mudar de sinal naquele ponto. Ou seja, à esquerda daquele ponto, a segunda derivada deve ter um sinal, à direita daquele ponto, a segunda derivada deve ter outro sinal. Tá? Então, o ponto de inflexão é o ponto onde a taxa de variação de y em relação a x vai mudar de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Vamos olhar, por exemplo, esse gráfico ali à direita.
Aquele ponto marcado em vermelho é um ponto de inflexão. Eu vou desenhar as retas tangentes ali antes e depois daquele ponto. Antes daquele ponto vermelho, a função está côncava para cima. A gente olha pelo gráfico ali, a gente vê que ela está voltada para cima. O que acontece com as retas tangentes? As retas tangentes são crescentes, têm inclinações positivas crescentes. Tá? Depois daquele ponto em vermelho, as inclinações elas são, bom, até continua um pouco positivo ali, até continua positivo, mas elas são decrescentes. Então, antes daquele ponto vermelho, as inclinações estão aumentando. A partir daquele ponto em vermelho, as inclinações estão diminuindo. Então, as inclinações mudam de crescente para decrescente. Há uma mudança de concavidade naquele ponto. Vamos ver um exemplo aqui. Determine a concavidade e os pontos de inflexão, se houver, da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x mais 11. Primeira derivada, 3x ao quadrado menos 6x menos 9. Segunda derivada, 6x menos 6. Nosso próximo passo agora é estudar o sinal da segunda derivada. A segunda derivada é uma função afim, uma reta crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo, ele vale 6, e o valor que anula a segunda derivada é 1. A raiz dessa função, 6x menos 6, é 1. Então, uma reta crescente que corta o eixo x no ponto 1. Outra maneira de a gente estudar o sinal da segunda derivada aqui é resolver uma inequação. É resolver 6x menos 6 maior do que zero e 6x menos 6 menor do que zero. Isso também vai me dar os intervalos onde a segunda derivada é positiva e onde a segunda derivada é negativa. A segunda derivada vai ser positiva para x maior do que 1 e negativa para x menor do que 1. Você pode observar isso tanto pelo gráfico quanto pela solução das duas inequações, tá? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a segunda derivada se anula no ponto 1 e a direita de 1 é positivo e a esquerda de 1 é negativo. Assim, ela é côncava para cima no intervalo de 1 até mais infinito e ela é côncava para baixo no intervalo de menos infinito até 1. Em x igual a 1, a segunda derivada se anula e muda de sinal. Ela se anula porque o gráfico da segunda derivada corta o eixo x nesse ponto 1, tá? E há uma mudança de sinal. Logo, este ponto, em x igual a 1, nós temos de fato um ponto de inflexão. Eu vou calcular o valor da função original, da função original da f de x no ponto 1, para indicar esse ponto no gráfico da função f depois, tá? F de 1, lá da função original, se a gente calcular, vai dar 0, tá? Então, o ponto de inflexão vai ser o ponto 1, 0. Vamos ao gráfico da função. Esse aqui é o gráfico dessa função, é um polinômio de grau 3, tá? O ponto de inflexão está marcado ali, o ponto 1, 0. Observa que à esquerda desse ponto, a função é côncava para baixo. À direita desse ponto, a função é côncava para cima, como a gente conseguiu verificar através do estudo do sinal da segunda derivada, ok? Por hoje era isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.